Amém. Mateus 27, verso 27 diz: E logo os soldados do governador, conduzindo Jesus à audiência, reuniram junto dele toda a corte, e despindo-o, o cobriram com uma capa escarlate, e tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça, e em sua mão direita uma cana, e ajoelhando diante dele, o escarneciam, dizendo: Salve, Rei dos Judeus! E cuspindo nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ela na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Amém. Você pode sentar, nós ainda vamos seguir um pouco mais. Mas o que nós vemos nesse cenário? Nós recordamos que em João, no capítulo 1, no verso 11, diz que Jesus veio para os seus, veio para o que era seu. O que era dele? Talvez Israel, que sempre foi considerado a herança de Deus, e a Bíblia diz: veio para o que era seu, mas os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome. O que nós vemos? Nós vemos um projeto de Deus tremendo, maravilhoso, dirigido, preparado, muito bem organizado, alimentando a nação de Israel com coisas muito tremendas, alimentando o povo de Deus com coisas tão fantásticas, tão fabulosas, mas depois que Jesus vem consumar tudo aquilo que ele preparou, tudo aquilo que ele mandou os profetas falando, todos os sinais que ele criou através do tabernáculo, toda a tipologia com Moisés, toda a tipologia com José, todas aquelas coisas gloriosas que Deus fez, chega uma hora que quando ele vem concluir aquilo ali, vem concluir o seu projeto no meio do seu povo, o seu povo não alcançou esse projeto. Não entendeu esse projeto. O projeto estava lá, tremendo, maravilhoso, e Jesus contou várias parábolas no meio da nação de Israel, e eles diziam: mestre, com essa parábola o Senhor nos ofende. Ou seja, eles tinham entendimento de muitas coisas, eles reconheciam quando a palavra era dirigida contra eles, mas nem por isso eles se redimiram, nem por isso eles aceitaram os projetos de Deus. Você vê aqui, quem entregou Jesus, quem foi lá guiar os inimigos para prenderem Jesus no Getsêmani? O povo de Deus. Não foram os sumos sacerdotes que corromperam Judas para que Judas entregasse, traindo Jesus, entregasse Jesus na mão deles? Quem guiou os soldados não foi aqueles que tinham a promessa, não foram aqueles que foram preparados para aquela hora. Por isso que eu falo que andar com Deus é dia a dia. Passado, o que eu fui nem me interessa, irmão, particularmente eu estou dizendo, o que eu fui nem me interessa. Eu não vou nunca aceitar viver de passado, eu quero ver Deus todo dia. E tem muita gente por aí vivendo do passado, e outros ainda credibilizando pessoas que em um passado tiveram algum resultado na presença de Deus. E hoje não veem mais nada, mas eles estão vivendo do passado. Não, aquele cidadão, aquele cara era bom, aquele cara pregava, aquele cara fazia, aquele cara ressuscitava os mortos. Nós não servimos um Deus que fez, nós servimos um Deus que faz. O nosso Deus não é um Deus de ontem, é um Deus de ontem, hoje e eternamente. Então não podemos admitir que servos de Deus tenham sido
Se foram, não interessa. Quero saber o que é. Então, esse é o conceito. Israel vai se degenerar. Eles deixam de ser os guardiãos daquilo glorioso que Deus havia preparado. Então, entregam Jesus. No verso 30, você vê, cuspiram nele, tiraram-lhe a cana e batiam-lhe com ele na cabeça. E depois de o haverem escarnecido, tiraram-lhe a capa, vestiram-lhe as suas vestes e o levaram para ser crucificado. Seguindo diz, quando saíam, encontraram um homem cirineu, chamado Simão, a quem constrangeram a levar a sua cruz. Então esse homem, que outras passagens bíblicas vai dizer que ele se chamava Simão de Cirineu, porque ele era de uma cidade, de uma determinada cidade. Ele não era bem contado ali entre os filhos de Israel, não. Ele não fazia, talvez se olhasse para ele e dissesse assim, esse cara não é um judeu, ele é um estranho, ele é um estrangeiro. E como nós costumamos dizer, por ironia do destino, quando saíram, estão levando Jesus para ser crucificado, encontra, Jesus está naquela situação deplorável, não está nem conseguindo carregar aquela cruz, acham este homem e constrangeram, quer dizer, obrigaram este homem a levar a cruz. Aí nós estamos nos deparando com uma situação bem terrível, em que tipo assim, os judeus não eram dignos de levar essa cruz de Jesus. Não teve nenhum judeu digno de levar essa cruz. Teve que ser um estrangeiro, Simão de Cirene. Ele aqui, não foi achado um judeu. Alguns filmes colocam aquela cena de Jesus caminhando pela Via Dolorosa, carregando a cruz, e quando Jesus cai, os soldados olham e dizem assim, não tem condição. Esse aí não vai conseguir levar a cruz. Aí um soldado diz, eu que não vou levar para ele. Aí o soldado-chefe olha ao redor assim, ele vai olhando, só vê judeu. Ele olha ao redor, olha, só judeu, depois ele vê um, ele olha assim, no detalhe das vestes, aquele ali não é judeu. Você leva a cruz dele. Não tinha judeu digno de tocar na cruz de Cristo. Paulo diz que nós fomos crucificados com ele. Nós, de alguma maneira, temos que, pagando o nosso preço de ter fé nele, estamos, de alguma maneira, carregando uma cruz. Mas os judeus não, os judeus foram rejeitados totalmente. E por quê? Vamos seguir aqui no verso 33. Chegando ao lugar chamado Gólgota, que significa lugar da caveira, deram-lhe a beber vinho misturado com fel, mas ele, provando, não quis beber. O que era esse vinho com fel? Era, segundo dizem alguns historiadores, eu não entendo de química, mas alguns historiadores, que seria uma maneira de anestesiá-lo. Seria uma maneira dele ter as suas dores diminuídas, não sentir todas aquelas dores. Então, só que ele não quis beber, Ou seja, ele não quis um paliativo. Ele entendia que aquela era a vontade de Deus, aquele era o projeto de Deus, então ele não tinha que buscar recursos para diminuir, para alterar em nada o projeto de Deus. Era costume dar àqueles que iam ser crucificados, dar isso para que eles não, para que a sua dor, o seu sofrimento, porque a crucificação é algo violento, algo absurdo, algo desnecessário, algo realmente de mentes diabólicas, porque se as pessoas condenam o outro à morte, tá bem, condena a morte, acabou. Faz uma coisa, dá um tiro nele, acabou a história. Não. Vem gente que cria a cadeira elétrica, como lá nos Estados Unidos, tem gente que cria a crucificação, tem gente que cria a forca. Isso não é apenas uma querendo fazer justiça, isso está querendo fazer algo além de justiça. Ou seja, uma aberração, uma vergonha, causar sofrimentos. Imagina a morte por asfixia na câmara de gás. Que absurdo! Isso é um absurdo do ser humano. E assim a crucificação também era uma maneira de se exibir dos impérios. E aqui o que nós vemos é Jesus
reconhece que aquela é a vontade de Deus e ele não busca nenhum paliativo, ele não busca alterar em nada aquilo, ele não está em nada preocupado em diminuir os seus sofrimentos, as suas angústias. E quantas vezes nós não compreendemos que aquilo que estamos passando, aquele sacrifício, aquele sofrimento, aquela dificuldade, é um projeto de Deus. E ao invés de esperarmos em Deus, apelamos para o vinho com fel. Quantas vezes alguém vê a situação, toma aqui uma ajuda. Opa, chegou uma ajuda. Eu estou nesse sufoco, veio uma ajuda, é de Deus. Não, às vezes você está no sufoco, vem uma ajuda e ela não é de Deus. Até para receber uma ajuda, você tem que dobrar os joelhos e procurar saber se deve receber. Porque às vezes você vai receber uma ajuda que não é de Deus. E você pode se enrolar nos projetos gloriosos que Deus tem para a sua vida. Existe uma tendência de nós, uma tendência nossa de ser humano, sempre que estamos no sufoco, ficarmos olhando para os lados para ver quem é o primeiro que vai nos estender a mão. Crente que está no sufoco tem que aprender a botar o rosto em terra e olhar para o alto. Sabe, meu irmão? Isso, muita gente tem perdido os projetos de Deus na sua vida por causa desse fator humano, natural, de querer buscar ajuda em qualquer um. Não. Se Deus falou que vai trazer determinada ajuda, Ele vai trazer. Mas eu não tenho que estar aceitando a ajuda de qualquer um que queira me ajudar. O que disse Abraão? Abraão tinha lá algumas coisas para fazer, uns sacrifícios para oferecer, uma terra para pegar, e os donos lá disseram para ele, pega aí o que tu quiser. Abraão falou assim, não, eu quero comprar, senão depois tu vai dizer que me enriqueceu. Tu vai dizer que enriqueceu Abraão? Que coisa, né? Poxa, que atitude grosseira de Abraão, né? Davi, quando fez aquela besteira de contar o censo, que morreram 70 mil do povo de Israel, depois Deus revelou a situação, Davi foi na eira de Araúna, lembra? Para oferecer sacrifício. Quando Davi chega lá, Araúna diz para ele assim, rei, é tudo teu, pega do que tu quiseres, está tudo à tua disposição. Ele falou assim, não, eu quero comprar, porque eu não oferecerei para o meu Deus sacrifício que não me custe nada. Ou seja, irmão, são algumas situações que nós precisamos atentar. Nós estamos sempre muito voltados às facilidades. Eu vou oferecer para Deus, alguém está me dando, beleza, não está me custando nada. Que sacrifício é esse? Isso pode ter outro nome, sacrifício não. Entende? Então é muito fácil nós caminharmos naquilo que não nos custa nada. O Senhor Jesus aqui está rejeitando o vinho misturado com fel, que ele sabia, né, segundo os historiadores, que isto aqui era um anestésico. Então, se Jesus toma esse vinho com fel, hoje estaria algumas pessoas dizendo o que do Evangelho? Vocês vivem dizendo que Jesus sofreu, que Jesus foi poderoso, que suportou a cruz. Lá, vai ver se a Bíblia não diz que ele bebeu vinho com fel. Vai ver se ele não deu uma escapadinha. Ele não era tão poderoso assim, ele não era tão forte assim. E eu não ia aparecer algum endemoniado querendo dizer isso. Mas, como a Bíblia diz, Jesus em tudo foi perfeito. E havendo-o crucificado, repartiram as suas vestes, lançando sortes, para que se cumprisse o que foi dito pelo profeta. Repartiram entre si as minhas vestes, e sobre a minha túnica lançaram sortes, e, assentados, o guardavam ali, né? Mateus está mostrando o cumprimento de uma profecia, porque a túnica de Jesus, segundo alguns, era tecida sem costura alguma,
Então os homens falaram, não vamos rasgar isso aqui não, uma túnica dessa, muito boa, e veste naquela época tinha muito valor, muito mais do que o que se tem agora, e fala, vamos lançar sorte, e a profecia já dizia lá, né, lançaram sortes sobre as minhas vestes. Seguindo, e por cima da sua cabeça puseram escrita a sua acusação, este é Jesus, o Rei dos judeus. E foram crucificados com ele 2 salteadores, um à direita, outro à esquerda. E os que passavam blasfemavam dele, maneando a cabeça e dizendo, tu que destróis o templo e em 3 dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és o Filho de Deus, desce desta cruz. E da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, com os escribas e anciãos e fariseus, escarnecendo, diziam, salvou os outros e a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Veja bem, quem é essa massa, essa turma que está ali zombando de Jesus? São aqueles que Jesus veio para cumprir um projeto glorioso, maravilhoso com eles. Ou seja, vamos nos colocar, irmão, não vamos usar sempre um alerta, vamos nos colocar no lugar da nação de Israel. Jesus morreu na cruz para traçar um projeto glorioso para as nossas vidas, um projeto glorioso, e esse projeto é tão glorioso na vida de alguns, a ponto de que Jesus vai olhar para alguns de nós e vai nos achar dignos de morrer pelo seu nome. É muita glória. Isso é muita glória, porque Apocalipse mostra onde estão e como se vestem esses que vão ser mortos pelo nome do Senhor Jesus. Então Jesus veio para traçar um plano gloriosíssimo com as nossas vidas, mas o alerta entra aí, a semelhança da nação de Israel que naufragou, não alcançou, se entendeu, não quis aceitar, nós não estamos isentos de nada disso. De repente, muitos já têm dito, tu és o Cristo mesmo? Eu não acredito, desce dessa cruz aí que eu quero ver. Muitos cristãos já disseram isso, porque Israel aqui não está dando as costas para Jesus, não está zombando da obra dele, ele está ali realizando uma obra tremenda. Ele já tinha realizado também uma tremenda obra, pregando, operando milagres, sinais, prodígios e maravilhas, e a nação não está zombando da obra dele, e agora ali, quase terminando a sua obra, ele não está mais uma vez sendo zombado, escarnecido. E quantos cristãos não têm feito isso? Olham para a obra de Jesus e tem praticamente dito, desce da cruz. Tu não é um filho de Deus? Salva-te. Como? Quando dão as costas para Jesus, quando não cumprem as promessas de Jesus, quando vem uma dificuldadezinha e estão dando as costas para Jesus, quando vem uma peleja e estão esquecendo quem é Deus, quando vem uma batalha e eles não querem ir adiante. De muitas maneiras hoje se está dizendo para Jesus essas coisas, essa zombaria e esse escarnecimento. E aqui está o povo de Deus, aqueles a quem Jesus veio resgatar, aqueles com quem ele traçou um projeto. O que acontece? Eles não alcançaram o projeto de Deus. Eles não entenderam, ou entenderam, mas não aceitaram. Eles não alcançaram o projeto de Deus para as suas vidas. Irmão, e Deus mostra claramente, eles foram rejeitados e Deus elegeu a cada um de nós. Quando vemos a glória proposta para Israel, né? E tu tributarás a todas as nações, não tomarás nada emprestado de ninguém, vai estar sempre por cima e nunca por baixo, o Senhor te guardará de todo mal, o Senhor abençoará a tua família, abençoará o teu pão na mesa, o Senhor abençoará a obra das tuas mãos, o Senhor fará que você tribute todas as nações, tu serás nação do Senhor, sacerdócio real, povo
de propriedade exclusiva de Deus. Tu estarás sempre por cima e nunca por baixo. Tu serás cabeça e não serás cauda. Meu irmão, quantos de nós estamos realmente alcançando essas coisas? Não significa que todos nós seremos chefes, que todos nós seremos donos das empresas, que todos nós teremos empregados, não é isso não, mas é que seja como for, como Daniel, ainda que era um cativo, reinava. Estava ali no centro da vontade de Deus. Então, quantos de nós têm compreendido e têm alcançado os projetos de Deus para as nossas vidas? Nós precisamos, tem uma palavra para os irmãos, nós precisamos intensificar orações, entrar na guerra, entrar na batalha, que nós vamos esquentar mais essa caminhada. Muitos já estão frios, porque não tem pagado o preço do ensinamento da palavra. As orações estão abandonadas, muitos já estão frios, muitos já estão esquecendo os projetos de Deus, os afazeres do dia a dia estão sufocando, meu irmão. Há um projeto para nós, como houve para Israel, mas nenhum de nós está seguro, assim como Israel não estava. Quando Israel olhou para os etíopes e disse, Deus nunca vai contar com aquilo lá, não tem como. Nós temos a lei de Moisés, nós temos por pai Abraão, nós temos as promessas, nós somos os detentores da grande glória de Deus, nós temos os pergaminhos. Deus nunca vai contar com os etíopes, como vai contar com aquilo lá? Deus nunca vai contar com esses samaritanos, é impossível. Deus nunca vai contar com nenhuma das nações. Deus não vai contar com o Egito, que adora elefante, adora jacaré. Deus não vai jamais contar com esse povo. Israel se colocou como absoluto, tipo, é conosco que Deus vai contar. Não tem como Deus contar com outra nação, é impossível. Ou ele conta com os judeus, ou ele não terá ninguém para contar. Deus veio e diz assim, eu rejeito todo mundo e mostro que eu sou Deus, eu tenho com quem contar. Nós não podemos fracassar na nossa caminhada. Hoje, tem muitos egípcios que são usados poderosamente por Deus e não tem judeu sendo usado por Deus. Nós, que um dia adoramos boneco de gesso, batemos cabeça para os demônios, hoje servimos ao Deus glorioso, Ele é tremendo. Os seus projetos sempre se cumprirão. Se Ele não achar um, Ele acha outro. Se tiver que mudar os tempos e as estações, Ele muda. Mas os seus planos não serão frustrados e a sua palavra não voltará vazia. Então, meu irmão, está aqui, o projeto é para quem? O projeto é para os judeus. O projeto foi para esses aqui, ó. Está escrito aqui, ó. Salva-te a ti mesmo, da mesma maneira também os príncipes dos sacerdotes, os escribas, os anciãos e fariseus. O projeto era para eles. O projeto era todo para eles, para que eles pudessem realizar uma grande obra, né? Como Paulo disse, a sua rejeição foi a glória dos gentios, a sua restauração é vida dentre os mortos, mas eles não alcançaram aquele momento de Jesus com eles, eles não alcançaram. E aí, olha a zombaria, no verso 42, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se? Se é o rei de Israel, desce agora da cruz e creremos nele. Confiou em Deus? Livre-o agora se o ama, porque disse, sou filho de Deus. Eles têm conhecimento. Ué, tu não confia em Deus? Por que tu está aí nessa situação? Tu não confia em Deus? Mas olha, você confia em Deus e está aí crucificado como um marginal? Você confia em Deus e a tua sentença foi a morte? O que nós vemos aqui? A falta de entendimento para com os projetos de Deus. Ou seja, se tu realmente confiasses em Deus, se Deus realmente te amasse, você não estaria aí agora. Veja como nós, seres humanos, nos enganamos. Por isso que eu digo, a Bíblia não é um livro para eu tirar as minhas conclusões. A Bíblia é um livro para eu estudar e esperar a revelação. A minha mente não é simplesmente para eu tomar decisões, é para ser capaz de entender os projetos de Deus. Então, o que eles estão dizendo? Tu, com essa coroa de espinho, tu, pregado nessa cruz,
daí tu não sai mais. Tu nunca mais sairá dessa cruz. Daí tu vai para o túmulo, para decomposição, e nunca mais vai se ouvir falar no teu nome. Vê como nós podemos estar errados, nós seres humanos, com a nossa arrogância, com a nossa soberbia, com o nosso achismo, com o nosso eu sei, com o nosso eu posso, eu entendo. O que esses homens poderiam dizer? Como eles já tinham dito, esse povo aí é todo maldito, nós é que guardamos a lei. Eles disseram isso várias vezes em Israel. Nós temos conhecimento da lei, nós somos a elite da nação, nós é que sabemos a verdade, nós é que conhecemos tudo. Quando Jesus curou um cego de nascença, o homem deu um depoimento tremendo na frente desses escribas, anciãos e fariseus, nessa turma toda, e quando o homem falou assim, perguntaram para ele, quem te curou? Falou, tal de Jesus aí. E o que você tem a dizer dele? Ah, é um homem de Deus. Não, dá glória a Deus, porque esse Jesus é um pecador. Aí o homem diz assim, eu não sei se ele é pecador, mas uma coisa eu sei, que eu era cego, agora eu vejo. Mas o que você tem a dizer dele? Não, é um homem de Deus. Não, mas ele não é um homem de Deus. Não, mas eu era cego e agora vejo. Aí os homens insistem tanto, aí o que era cego diz assim, bom, isso é muito fantástico, que sendo ele um pecador, ele tem poder de me abrir os olhos. Ele é um santo homem de Deus. Pegaram um homem, chutaram ele para fora do sinédrio. Por quê? Porque a verdade estava com eles. Eles não aceitavam que ninguém mais pudesse ensiná-los. É a arrogância do ser humano. Muitas pessoas estão perecendo hoje e perecerão e talvez vão parar até no inferno, porque não aceitam que são sujeitos a ensinamentos. É a arrogância do ser humano, é aquela prepotência. E o que nós vemos nessa situação aqui? Os homens são os donos da verdade, não querem aceitar nenhum ensinamento, e quando eles olham para a obra de Cristo na cruz, eles dão a interpretação deles. Não, alguém que Deus ama, alguém que está nos projetos de Deus, não pode estar aí nessa humilhação. Ou seja, nós precisamos sempre tomar muito cuidado com o nosso julgamento. Nós podemos estar errados e muito errados. Nós podemos estar por um caminho tortuoso e muito tortuoso. Resultado, Deus amava Jesus? Resultado, ele era filho de Deus? Mas aqueles a quem foi dirigido o projeto para compreenderem isso, estão escarnecendo daquilo que Deus de bandeja levou para eles. Isto é o ser humano. Isso que nós estamos vendo aqui nessa noite é um alerta para nós termos muito cuidado na hora de julgarmos as coisas. Muito cuidado na hora de julgarmos as coisas, porque tem muita coisa que parece, mas não é. Olha aquele homem lá crucificado, quem é ele? Ele é um marginal condenado pelos escribas, pelos fariseus e pelo Império Romano, e no entanto ele não era. Aquele marginal, aquele que usou a coroa, hoje ele está sentado à destra do Todo-Poderoso, por nós intercede, tem miríades e miríades de anjos servindo e adorando, e a ele foi dado todo o poder nos céus e na terra. Nós, seres humanos, precisamos entender que temos que ter humildade. Somos sujeitos à repreensão, somos sujeitos a aprender o ensinamento dia após dia. E Deus é tão misericordioso que nos deu até a chance de nos arrependermos, reconhecermos os nossos erros. E quando nós não queremos reconhecer os nossos erros, vem o Espírito Santo e guerreia conosco até nos convencer do pecado, da justiça e do juízo. Aí diz 44, e o mesmo lhe lançaram também em rosto os salteadores que com ele estavam crucificados, né? Ou seja, aqui no verso 44, Mateus não descreve a voz dos dois salteadores, os dois ladrões. Ele apenas tomou conhecimento que dali partiu escárnio e zombaria. Mas nós sabemos, descrito pelo apóstolo João, que estava lá bem de mais perto, que um dos salteadores acabou
conseguindo escapar do inferno no último instante, porque reconheceu quem era o Senhor Jesus. No verso 45. Desde a hora sexta houve trevas sobre a terra até a hora nona, e perto da hora nona exclamou Jesus em alta voz, dizendo: Eli, Eli, lama sabachthani, isto é, Deus meu, por que me desamparaste? E alguns dos que ali estavam ouvindo isso diziam: Este chama por Elias. E logo um deles, correndo, tomou uma esponja, embebeu-a em vinagre, pondo-a na boca, dava-lhe a beber. Os outros, porém, diziam: Deixa, vejamos se Elias vem livrá-lo. Ora, mas ele não chamou por Elias. Por que os homens... Não, ele está chamando por Elias. Vamos ver se Elias vem salvá-lo. Mas ele não está chamando por Elias. A expressão de Jesus ali não era conhecida, não foi traduzida, de alguma maneira, não foi entendida pelaquela corja toda ali de profanos e zombadores. Ou seja, irmão, assim uma lição muito curta e espiritual e muito, talvez, meio sem sentido. A realidade é que a voz de Jesus só é entendida por quem tem o seu espírito. A voz de Jesus só é compreendida pelos humildes, pelos mansos, jamais pelos arrogantes, porque a Escritura diz que Deus dá graça aos humildes, mas que resiste aos soberbos. Então aqueles homens não entenderam a expressão de Jesus. O que Jesus exprimiu ali, para eles era totalmente desconhecido. Mas ora, é um texto da Escritura, é um trecho da Escritura que eles, todo sábado talvez, lessem lá na sinagoga. Mas quando ela vem proferida espiritualmente, Eli, Eli, lama sabachthani, é o Salmo 22 proferido por Davi, Deus meu, por que me desamparaste? Eles não escutaram, mas eles liam constantemente o Salmo 22 lá na sinagoga. Liam literalmente, liam mecanicamente, mas quando aquilo foi proferido espiritualmente, eles não tinham domínio. Ou seja, tem muita gente que está seguindo um Cristo literal, um Cristo mecânico, mas quando o Cristo espiritual se manifestar, vai dizer: apartai-vos de mim, eu nunca vos conheci. Irmão, eu estou sentindo algo aqui, e cada vez que eu prego, eu sempre, pela misericórdia de Deus, eu sinto algo, mas eu quero dizer para você uma coisa: a sua vida espiritual é algo muito sério. E tem muita gente que não está levando isso muito a sério. Antes da nossa prisão, nós trouxemos aqui cada mensagem profética, que hoje tem alguns irmãos que vão ouvir as mensagens que se sucederam cerca de um mês antes da prisão, e dizem assim: pastor, a sua prisão foi toda profetizada. Detalhe por detalhe, estava tudo lá profetizado. E tanta gente depois, na hora, se desesperou e coisa e tal, enfim, muita coisa. E hoje, irmão, nós estamos falando novamente. Estamos falando mais uma vez o seguinte: o nosso ministério é um ministério de briga. O nosso ministério não é um ministério para qualquer um. O nosso ministério é um ministério de seleção dos guerreiros da última hora que vão transtornar os sistemas judiciários da terra. Nós não estamos aqui de brincadeira, nós precisamos de entendimento, nós precisamos ter uma vida espiritual que seja uma coluna e firmeza da verdade. Nós temos mais do que todas as gerações que ser sal da terra e luz do mundo. Temos que ser sim revolucionários, destemidos e dispostos a morrer pelo Evangelho de Jesus Cristo. Isso aqui não é igreja que a gente consiga passear ou desenvolver um social. Isso aqui é muito sério, mas a sua vida espiritual não vai se resumir em igreja. Ela tem que ter princípio, continuidade, lá na intimidade do seu quarto. Eu estou esperando em Deus algumas mudanças ou alguns acréscimos nesse ministério. Mas, irmão, infelizmente, algumas pessoas vão ficar chateadas quando eu criar alguns trabalhos aqui na igreja e vou chamar você, você e você.
Nem todos vão poder participar dos trabalhos. Eu já estou orando e Deus vai dizer, é aquele, esses podem vir para o monte da transfiguração e os outros ficam no pé do monte. Porque tem muita gente achando que o fato de entrar pelas portas de uma igreja o coloca no reino de Deus ou no colo de Jesus Cristo. Aqui está a linguagem era conhecida. A linguagem era conhecida, porque tanto que ele está chamando Elias. Quem conhecia Elias eram os judeus, era o povo de Israel. A linguagem é conhecidíssima. Eli, Eli, lama sabactani, era conhecidíssima, mas quando ela é proferida pelo espiritual, eles não conseguem entender. Seguindo, alguns dos que ali estavam diziam, ele chama por Elias. Logo um deles correu, tomou uma esponja, embebeu em vinagre, pondo-a numa cana, dava-lhe a beber. Os outros, porém, diziam, deixa, vamos ver se Elias vem livrá-lo. Jesus, clamando outra vez, com grande voz, entregou o Espírito. Eis que o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo, tremeu a terra, fenderam-se as pedras, abriram-se os sepulcros, muitos corpos dos santos que dormiam foram ressuscitados. Saindo dos sepulcros, depois da ressurreição dele, entraram na cidade santa, apareceram a muitos. E o centurião e os que com ele guardavam a Jesus, vendo o terremoto e as coisas que haviam sucedido, tiveram grande temor e disseram, verdadeiramente, este era o Filho de Deus. Sinais, prodígios e maravilhas quando Jesus inclinou a cabeça, entregou o Espírito, terremoto, fez-se trevas, o véu do templo rasgou, sepulcros abriram, mortos ressuscitaram, entraram na cidade, sinais tremendos, mas foi um ímpio, um centurião que disse, verdadeiramente esse cara aí era o Filho de Deus. Não teve nenhum judeu dizendo, verdadeiramente esse cara aí era Filho de Deus. Não, foi o centurião. Foi um ímpio, foi um romano que reconheceu que ele era o Filho de Deus. Ou seja, aquele centurião, aquele romano ali, representa nós. Por quê? Crucificado pelos nossos pecados, por todo aquele que nele crer. Esses são os responsáveis pela crucificação de Jesus. Os nossos pecados estavam sobre ele. Esse centurião comandou a crucificação de Jesus. Então, de certa forma, ele se torna uma simbologia de nós, gentios, que, por causa dos nossos pecados, Jesus foi crucificado. E ele também se torna uma simbologia de nós, que por todos os fatos, reconhecemos que Jesus Cristo é o Senhor, que ele realmente é o Filho de Deus. Mas onde estão os judeus? Onde estão aqueles para quem o plano foi primeiramente confeccionado? Aonde estão aqueles para quem o plano foi todo elaborado e organizado? Portanto, irmão, tudo que você tem ouvido nesse ministério, todas as loucuras que você tem ouvido, não deixe elas escaparem da sua vida à toa, não. Entra no teu quarto, fecha a porta, fala com teu Deus, trava uma guerra. Mais uma vez eu vou dizer para você, assim como você tem compromisso com o teu horário de almoço, com as tuas horas de sono, com as tuas horas de trabalho, decida uma vez por todas, de tantas a tantas horas, é a minha hora com o meu Deus. É o meu tempo de leitura bíblica, é o meu tempo de oração. Se você ainda não determinou isso, você tem que determinar isso, porque os céus estão aguardando o nosso clamor. Você tem que determinar isso, porque as experiências que Deus tem para a sua vida será quando você o buscar, porque o segredo do Senhor